Olá, muito boa noite para você, bem-vindo e bem-vinda. Estamos aqui para mais uma segunda-feira de Fala Meu Coach. Muito bom. Olá, pessoas. Vou esperar um pouquinho as pessoas irem entrando, que hoje a gente começa uma semana muito diferente, muito legal. Nós recebemos diversas perguntas, mas antes disso, muito boa noite, meu nome é Rolando Viviani, eu sou coach do Instituto Guanin e essa segunda-feira de Fala Meu Coach, nós vamos introduzir aí um assunto muito legal que as pessoas começaram a nos perguntar, nós tivemos várias perguntas. Muito obrigado, Elaine, muito obrigado a Helena, o Júnior, o Márcio, que mandaram perguntas pelo direct. E nós decidimos fazer uma semana inteira para falar de perfil comportamental. E aí, você sabe o que é um perfil comportamental? Se você não sabe, tanto eu como a Mi somos perfilistas, analistas comportamentais. Né? A Mi segue uma linha de perfil e eu sigo uma outra linha de perfil e a gente acaba complementando isso nos atendimentos e em tudo que a gente faz. Tudo bem? Muito bom. Então, nós vamos falar. Eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de análises que a gente faz. Isso é muito legal. E depois eu queria falar sobre os 4 compromissos, que aí é um assunto muito legal de um livro que eu vou mostrar para vocês, que fala muito sobre um tipo de comportamento que é super importante, mais ainda nos dias de hoje. Tá todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Vamos lá. Alzira, Jonas e a galera que já passou aí, a Lu. Todo mundo passando, muito bom, pessoas. Então vamos lá, quando a gente começa um atendimento, ou a gente vai fazer um trabalho numa empresa, a gente sempre gosta de determinar algumas características de perfil. E por que isso? Porque o perfil ele nos dá um retrato do momento da pessoa. Né? Os perfis, alguns deles são inatos, você não consegue mudá-los, né? Você adquire ali por volta dos 12 anos de idade e você não consegue alterar. Então, identificando eles, você consegue trabalhá-los ao longo do tempo. E alguns outros perfis são perfis que são retratos do momento. Então, neste momento, eu tenho esse determinado perfil, eu tenho essa determinada ação, e isso é modulável. A gente pode trabalhar melhor para adquirir uma característica ou outra que a gente precisa. Isso sempre mantendo, gente, uma consciência maior das coisas que nós estamos fazendo. Tudo bom? Então, eu vou falando aqui, vão colocando as suas perguntas aí, vão escrevendo, vão colocando comentário, que isso aí ajuda a gente a distribuir melhor o nosso conteúdo nas redes. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Um dos perfis que a gente gosta de fazer é o que a gente chama de perfil comportamental. E ele nos dá 4 características que todos nós temos e que são em maior e menor grau para cada pessoa. E esses 4 perfis são os seguintes. O primeiro dos perfis é um perfil do planejador, aquele que gosta de tudo muito bem planejado, gosta de tudo muito bem explicadinho. O outro perfil é o perfil que a gente chama de tubarão. É a pessoa que vai para ação, é aquela que gosta de fazer antes de pensar. Isso também é uma característica de perfil. A outra é o perfil que gosta de trabalhar com outras pessoas. É um perfil que se adapta bem a trabalho em equipe, gosta da presença de outras pessoas para poder trabalhar. E o último dos perfis, dentro do perfil comportamental, que a gente costuma fazer o teste, são as pessoas criativas, ou seja, as pessoas que gostam de criar muito, gostam de sempre estar na vanguarda das coisas, sempre gostam de apresentar soluções novas, elas optam sempre pelo que é diferente. Então, essas são as características do perfil comportamental. Outro perfil que a gente introduz quando a gente faz os testes é o perfil que identifica quais são os possíveis medos que você anda tendo. Então, medo da rejeição, medo do fracasso, medo do sucesso. Olha que loucura, mas é verdade. Às vezes a gente tem medo de sucesso, isso é muito louco. E a gente identifica esses perfis para poder também trabalhar dentro disso.
Outro que a gente aplica também, que é muito legal, é o de alta performance. Então, qual é o seu grau de performance? Se você está com a sua performance baixa, média ou alta, isso a gente consegue identificar também pelos questionários que a gente faz de perfil. Outro é o perfil do... Putz, agora me fugiu o nome, mas eu já vou lembrar. Como é que chama o do sinestésico e... É o representacional, pronto, lembrei. O perfil representacional, que ele identifica se você é sinestésico, né, se você sente mais, se você é visual, gosta de ver, ou se você entende o mundo pelo auditivo, pelo som. Ou mesmo um quarto perfil dentro desse, que é uma novidade, que é o digital. Ou seja, a característica das pessoas que gostam muito de tudo muito bem explicadinho, elas ouvem muito bem, elas entendem muito bem o que a gente faz. Outro dos perfis que a gente trabalha, nossa, é um monte de questionário, a pessoa fica lá, sei lá, uns 8 dias respondendo. Claro que não, mas são muitos questionários que a gente faz para identificar qual é o momento da pessoa, a tríade do tempo, para identificar se você usa seu tempo para coisas importantes, para coisas urgentes ou circunstanciais, o que preenche o seu tanquinho do amor, se você é uma pessoa que precisa de palavras de encorajamento, se você gosta de presentes, ou se você gosta de atos de serviço, ou tempo. Então tudo isso a gente consegue identificar quando a gente começa a traçar o perfil. E aí, nos próximos dias, na terça, quarta e quinta, a Mi vai falar sobre os outros tipos de perfil. Ela vai falar muito sobre o Eneagrama, que é muito legal, que divide as pessoas em 9 perfis. Então, cada um tem o seu eneatipo, cada um tem a sua forma e característica. Temos perguntas aí? A Chá perguntou, podemos ser classificados em mais de uma característica dentro de um perfil? Alguns perfis, sim. Quem que fez essa pergunta? A Shell. A Shell. Shell, obrigado pela sua pergunta. Muito legal. Por exemplo, no perfil comportamental, que é o quando a gente analisa o planejador, a pessoa de ação, o criativo, ou que gosta de trabalhar junto, na verdade nós temos sempre os 4. Só que os momentos da vida vão fazendo com que nós coloquemos alguns deles mais fortes do que outros. Então, por exemplo, isso dá em porcentagem. Então, por exemplo, vou falar do meu caso. O último que eu fiz, eu sou 52% águia, muito criativo. Então eu gosto muito de criar. Eu tenho também um pouco do tubarão, que é a pessoa de ação. Tenho o do gato, mais baixo, porque eu gosto muito mais de trabalhar sozinho do que numa equipe, né? Eu tenho esse perfil, eu me sinto mais à vontade, não que eu não trabalhe, mas que eu prefiro trabalhar sozinho. Então, o meu perfil do gato é mais baixinho. E o planejador também meu é alto, porque eu gosto muito de fazer as coisas bem planejadinhas para poder entregar sempre o melhor para as pessoas. Então, é possível sim, dentro dos perfis, por exemplo, o sinestésico, o auditivo e o digital e o sinestésico, auditivo, digital e o visual também existem em proporções, tá? Mas sempre um se destaca mais dentro do momento de cada pessoa. Mais perguntas aí? É o seguinte, no comportamental sou do planejamento. Muito bom, é isso aí, Jonas. Planejamento, mas com certeza você tem as outras características também, né? Só que o seu planejador é muito mais alto. O Roberto perguntou o seguinte, a identificação destes perfis é feita somente através de questionário? Somente através de questionário. Esses perfis, sim. Esses que eu acabei de citar para você. É um conjunto de questionários que a gente faz sempre que a gente começa um trabalho com alguém ou que a gente vai trabalhar, por exemplo, uma equipe dentro de uma empresa. Ou existem psicólogos treinados como perfilistas. Exatamente, que também fazem outros tipos de testes para identificar até coisas mais profundas. E aí o psicólogo ele é a pessoa que é mais qualificada para fazer esses testes mais específicos, que aí vão trabalhar com crenças profundas e tudo mais. Então, tá? Mas eu estou trazendo um viés mais do meu lado de coach, que é uma coisa que a gente usa mais no nosso dia a dia profissional e um pouquinho com a família também, tá?
Então é algo de fases, isso pode mudar? Pode Lá em mudar. Emanuele perguntou. Esses perfis podem mudar. Tem outros que não. Vocês vão ver amanhã, quarta e quinta, que a Mi vai falar sobre o Enneagrama, por exemplo, que esse é fechado com 12 anos e ela vai explicar por que isso é fechado com 12 anos, tá bom? Então, mas esses todos que eu falei para vocês agora, eles são totalmente mutáveis ao longo da vida, dependendo do que você vai fazer, ou que você está executando, ou as coisas que estão acontecendo no seu momento de agora. Mais perguntas? Não. Por enquanto não. Não tem mais perguntas? Muito bom. Então, eu quero falar para vocês sobre um livro muito legal. Eu vou mostrar para vocês aqui, chamado Os Quatro Compromissos. Vocês estão vendo aí? É esse livrinho aqui, muito, muito bacana, que ele é do... como é que é o autor dele? É o Dom Miguel Ruiz, é o autor desse livro. E ele fala sobre os 4 compromissos que nós temos que assumir. Né, os 4 compromissos que fazem que a gente suba de nível ou entre num nível melhor para poder encarar principalmente o mundo de hoje. E por que eu falo do mundo de hoje? Lembra que eu falei na semana passada? A gente vai trazer alguns conceitos para vocês e que a gente vai começar a se aproximar muito mais, né, do material com o espiritual. Isso faz parte do processo novo, faz parte do mundo novo de regeneração. Né? No mundo de provas e expiações era outra coisa. Né? O material reinava muito mais. Ou era só espiritual. Agora não. Agora vai existir um equilíbrio maior entre essas duas coisas e a gente vai passar por um outro nível de conhecimento. Então, trazer a espiritualidade para as coisas que a gente faz no nosso dia a dia vai ser uma coisa muito mais comum do que a gente imagina e mais ainda vai ser tão necessário para o nosso processo de evolução. Tudo bem? Tudo bem até agora? Alguma pergunta? Todo mundo está curtindo aí? Pô, vamos colocar aí mais comentários, mais dúvidas, que senão eu vou desenvolvendo aqui. É interessante dominar todos os perfis para atuar com mais eficácia diante de cada circunstância? Olha, sim e não. O importante de tudo isso é você trazer para a consciência qual tipo de perfil você tem, ou qual o momento dos seus perfis como um todo estão se destacando naquele momento. E com isso, você pode modular esse. Lembra que eu falei para vocês que o meu perfil águia é muito alto? Mas, como eu tenho consciência disso, quando eu preciso fazer um trabalho, por exemplo, de planejamento, né, eu uso esse processo criativo e trago o planejador também junto. E aí, o que acontece? Eu também trago o tubarão, que é o da ação. E quando eu preciso, eu trabalho com pessoas, né, que já é o quarto perfil. Então, é possível a gente modular isso conforme a gente vai ganhando consciência do tipo de perfil que você está naquele exato momento, no seu momento presente, tá bom? Mais perguntas? Não? Então eu quero falar para vocês do livrinho dos quatro compromissos, tá? O primeiro compromisso que ele fala é o seguinte: seja impecável com a sua palavra. Muito bom. O que vocês entendem com seja impecável com a sua palavra? Porque veja, é muito interessante que quando as pessoas gostam muito de falar, né? Elas falam, prometem e fazem e às vezes não fazem. Então, o seja impecável com a sua palavra é um compromisso super importante para você começar a entender melhor, trazer para a consciência que tudo que você fala, você tem que cumprir. E aí, eu quero colocar um asterisco bem grande aqui, principalmente as coisas que você promete para você mesmo. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Agora eu preciso fazer uma dieta. Agora eu preciso fazer exercício físico. Agora eu preciso ir levar o carro no mecânico. E as coisas vão passando. Entendem isso? Existe um conceito no desenvolvimento pessoal que ele é muito importante. Ele diz o seguinte: quando eu faço uma coisa, eu faço essa mesma coisa para absolutamente tudo. Então, se eu não cumpro nem a palavra que eu falo comigo mesmo, que dirá os compromissos que eu assumo? E aí eu pergunto para você, quanto você tem falado, quanto você tem
prometido coisas para você e para os outros, em que você vai deixando esse monte de ciclo aberto. Percebem isso? Então é importante começar a ter consciência com o que você fala, com a sua palavra. Então seja impecável com a sua palavra. Tudo bom? Se forem tendo dúvidas, vão me escrevendo por aí, tá bom, gente? Eu não estou vendo os comentários aqui, mas se a Mi puder me dar No mundo dos negócios, o que impera é o material. A tendência é o espiritual aos poucos entrando no mundo dos negócios também? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala de física quântica, a gente está falando exato. disso. Quando a gente fala de física quântica, a gente fala desse entrelaçamento. Isso vai ser uma coisa que vai se tornar extremamente importante. Então, antigamente, ou no normal antigo, falar de espiritualidade dentro de um processo de trabalho era uma coisa impensável. Não dá. Mas aí eu pergunto para você, quais são as necessidades prementes das pessoas? As pessoas não sentem uma necessidade de espiritualizar-se também? Então, naturalmente, isso vai se levar para dentro das corporações também. Então, os modelos vão começar a mudar, né? Profissões vão deixar de existir, né? Lugares estão sendo fechados, lugares novos vão abrir, novas oportunidades. Existem estudos, e eu já falei isso, que dizem que durante a carreira das pessoas, elas vão ter 5 ou 6 profissões diferentes. Né? Eu já experimentei isso, contei até para vocês aqui num outro Fala meu Coach. Então, essa transformação ela vai acontecer ainda gradualmente, né? Porque a gente ainda tem muita gente no topo da pirâmide que ainda tem uma cabeça do modelo anterior. Mas isso com o tempo vai mudar tranquilamente, pode ficar tranquilo. Faça o seguinte, pare de se preocupar com o externo. Comece a olhar para você, comece a se melhorar, comece a se desenvolver. E aí você vai ver que naturalmente as coisas ao seu redor também vão começar a se desenvolver e naturalmente o universo vai te dar oportunidades para que você possa manifestar tudo aquilo que você está trabalhando internamente em você. Tudo bem? Mais perguntas? A Lupilon colocou, seria o mesmo que dizer não procrastina. Não sei que momento que você estava falando aí que ela entrou nisso. Tá, o procrastinar, Lu, é uma característica, né? Principalmente, por exemplo, do meu perfil de criativo. A gente tem essa mania de pensar muito mais, ficar criando e tal, e por vezes a gente não entra em ação e acaba entrando nesse ponto de procrastinação que é uma característica de perfil isso, tá bom? Então, e é importante. Como eu tenho consciência disso, sempre que eu entro no processo de procrastinação, eu sempre parto para fazer alguma coisa para sair desse momento, tá? Mas é assim, não é uma coisa que você tem que brigar com ela, porque se for brigar você vai perder. É ter consciência daquilo, olhar para aquilo e falar assim, bom, deixa eu me movimentar de outra forma para eu não cair nisso, tá? Mais perguntas? Ô Lu, você falou com relação à fala. Coloca de novo a frase completa. Por favor, Lu, para eu poder entender o contexto da sua pergunta. Porque como tem um delayzinho, às vezes dá pra gente ficar ruim aqui. Tá, boa. Vamos lá. Bom, então seja impecável com a sua palavra. O segundo compromisso que ele fala é não leve nada para o lado pessoal. Cara, isso é uma coisa muito louca. E é um problema de comunicação absolutamente, assim, muito comum em todos os lugares. Porque a gente tem essa mania de levar para o lado pessoal. A gente tem mania de que quando a pessoa ela está numa discussão, você acha que aquilo é pessoal com você. Agora vamos parar para pensar um pouquinho, vamos parar para analisar um pouquinho esse ponto. Né? Se eu não levo as coisas para o lado pessoal, é sinal que eu entendo que a outra pessoa, quando me agride de qualquer forma, ela está, na verdade, colocando para fora, né, a manifestação dela com relação a alguma coisa. É muito comum, né, a gente, numa discussão,
cara, começar a falar um monte de coisa para a pessoa, ou a pessoa começar a falar um monte de coisa para a gente, entra naquela balança, lembra que eu falei de emoção e inteligência? Quando a emoção sobe, a inteligência cai. Geralmente, quando eu entro nesse ponto de julgamento, a minha emoção vai lá em cima e aí eu vou soltar o quê? Tudo aquilo que está represado dentro de mim. Então, todas as minhas frustrações, tudo que aconteceu de ruim comigo, eu acabo descontando naquela situação. Mas não é, se você parar para analisar, não é especificamente daquela pessoa que você está falando. Na grande maioria das vezes não é. Mas a outra pessoa interpreta isso como uma coisa que vai chocar ela de certa forma e você acaba levando para o lado pessoal. A Lu disse Fala. o seguinte: o Rô mencionou a importância como ser impecável com a própria fala. Isso é o mesmo que dizer não procrastine? Acho que tem mais a ver com honra, né? Com honrar o que você está falando. No contexto que você está falando, Lu, é mais assim, manter a honra. Não, o que eu estou falando é um pouquinho diferente disso. Né? É uma coisa que você precisa ter mais consciência sobre o que você fala para quê, o que você promete. Né? Porque, gente, as pequenas coisas, vamos começar a olhar para as pequenas coisas. A nossa vida é uma construção de pequenas coisas. Quando eu falar de constância num determinado momento lá na frente, vocês vão entender que pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia nos dão um resultado. Né? Os resultados de hoje, os resultados lá na frente, são consequências das pequenas coisas que a gente faz. Então, se eu fico prometendo um monte de coisa para mim mesmo e para os outros e não cumpro, isso cria um estado dentro de mim que faz com que eu acabe seguindo esse padrão. Lembra? Quando eu faço uma coisa, eu faço isso para tudo. Que eu acho que é a mesma coisa que a Manu disse, né? Não seria apenas prometer aquilo que pode cumprir, né? E a Miris já tem uma pergunta logo depois. Começa por aí, né? A gente sempre fazendo as coisas, né, aos pouquinhos, em que você pode cumprir para mudar esse estado de mindset, essa programação interna, para começar a você ter uma palavra mais forte. Aí a Miris né? Ó, deixa eu só dar um recado antes da Miris. Se você chega para uma pessoa e você pede algo para ela, você vai confiar mais em quem? Numa pessoa que fala eu vou fazer, vai lá e faz, ou de uma pessoa que, tá bom, eu vou fazer, e você tem que ficar esperando, tempos e tempos e a pessoa nunca faz. Em quem você confia mais? Entendeu? Esse é o resultado do que eu falei sobre fugiu o nome aqui. Ser impecável com a sua palavra. Tudo bem? Fala, qual que é a dúvida da Miris? A Miris colocou o seguinte. Peraí. No trabalho, dia a dia, sabendo do perfil dos que estão ao redor, podemos saber lidar melhor no convívio? Fundamentalmente. Imagina, se você sabe que a pessoa tem um determinado perfil, a forma como você vai falar com ela vai mudar completamente. Quando a Mi falar do Enneagrama, vocês vão perceber o quanto é importante isso. A forma como eu me comunico com uma pessoa que muitas vezes tem um perfil completamente diferente do meu. E aí, se eu colocar o que eu preciso falar para ela da forma do meu perfil, pode ser agressivo para o perfil dela. Então, mais uma vez, volta-se para onde? Para começar a ter consciência maior sobre as coisas que você faz, sobre o tipo de perfil que você tem para poder interagir melhor com todo mundo. Certo? Certo. Mais uma pergunta? Por enquanto não. Então é isso aí. Então, o segundo compromisso, não leve nada para o lado pessoal. Lembre-se, geralmente não é pessoal. Né? Procure evitar discussões. Discussões não levam a absolutamente nada, porque são duas pessoas defendendo um ponto de vista em que, na maioria das vezes, nenhuma delas vai ceder. Então é melhor evitar esse tipo de coisa. Tudo bem? Então não leve nada para o lado pessoal. O terceiro compromisso, que é sensacional, não tire conclusões. Cara, isso é um grande... Lembra que a gente falou de relacionamento semana passada? Esse é um dos compromissos, acho que mais complicado de a gente exercer, de cumprir, né? Porque a gente vive tirando conclusão de tudo. A gente foi escolarizado para criar pré-conceitos das coisas. Então, muitas vezes,
Acontece uma determinada coisa e eu vou interpretar aquilo, julgar aquilo, sem ao menos saber o que aconteceu em todas as partes. Então, a minha conclusão sempre é muito parcial, né? Muito parcial. Então, quando ele fala aqui para a gente não tirar conclusões, é justamente isso. Enquanto eu não souber a história toda, eu não posso ter uma conclusão correta. Sempre vai estar faltando alguma coisa. E muitas vezes, eu deixando de falar algo para a pessoa vai imaginar o que ela quiser. Lembra que a gente falou semana passada? As pessoas adoram criar novelas internas, criar histórias, e aí se cria uma confusão enorme. Olha a quantidade de confusão que se cria por conta de uma pessoa interpretar uma coisa que na verdade pode nem ser aquilo, e na maioria das vezes não é. Então, procure cuidar muito disso, procure não seguir pelo lado dos pré-conceitos, né? E aí eu separo bem aqui, pré-conceito, né? Entra na etimologia da palavra, né? Não tem nada a ver com outras coisas. É o preconceito que eu faço, é o julgamento que eu faço, ou eu tiro as minhas próprias conclusões, sem menos saber todos os lados. Tudo bem? Esse é o terceiro compromisso. Você quer continuar falando, depois eu faço a da Não, Cláudia? Pode falar. A identificação dos perfis consegue ajudar a área comercial a gerar mais negócios? Olha, Cláudia, eu não só acho, como tenho certeza, né? Porque imagine o seguinte: se você começa a entender melhor o seu perfil, começa a entender quais são os outros perfis, e você é um vendedor, você é da área comercial, você vai falar com um cliente, e aí você chega para esse cliente, o cliente também tem um determinado perfil. E como eu conheço, né, estudo, sei qual é o meu perfil, eu começo a ter uma base melhor de como é o perfil das outras pessoas. E isso não serve só para o seu cliente, não serve só para quem você está vendendo, mas serve também para sua família, né? Para você conviver com as pessoas à sua volta. Porque veja, cada pessoa entende o mundo dentro do seu próprio perfil, né? É estranho para elas, muitas vezes, entender o mundo com um perfil completamente diferente, ou com uma forma de reagir ao mundo completamente diferente que esteja fora do seu perfil. Então é fundamental, né? Uma equipe bem treinada dentro de uma identificação de perfil, com certeza é uma equipe muito eficiente e gera muito resultado, não só para as pessoas, mas para a corporação como um todo, né? Lembra que eu falei? Sempre que a gente vai trabalhar em alguma empresa, fazer um treinamento com alguma equipe, a primeira coisa que a gente faz é identificar quais são os perfis das pessoas. E aí, com os perfis, a gente consegue identificar até os problemas de comunicação ou os ruídos que há dentro das empresas. Tudo bem? E isso também vale para você aí dentro da sua família. Como é que anda a comunicação? Como é que anda a sua comunicação dentro da empresa? Você está tendo muito conflito, né, de ideias, de pontos de vista? Talvez vocês estejam falando de uma forma diferente que a pessoa entenda. Então preste atenção nisso aí, tá bom? Mais perguntas? Por enquanto não. Então vamos lá para o nosso quarto e último compromisso. Dê sempre o melhor de si. E aqui existe uma confusão muito, muito interessante, que as pessoas falam dar o melhor de si. Dar o melhor de si não necessariamente é você superar aquilo que você pode, né? Então, se você chega num dia em que você está esgotado fisicamente, mentalmente, é sinal que você deu mais do que você poderia. É sinal que você está ultrapassando o limite da sua própria capacidade. Então, dar o melhor de si é também entender ser você mesmo e saber qual é o limite que você pode chegar. Agora, se esse limite não te agrada, vá treinar para aumentar esse seu limite. Para aí sim você poder
Fazer mais do que você imagina fazer, deseja fazer, sem gastar tanta energia. Então, o grande termômetro disso é o quanto de energia você está gastando para fazer isso. Vou dar um exemplo prático. Com a entrada da pandemia, muitas pessoas que não estavam acostumadas foram para o home office, foram, né, obrigadas, saíram da zona de conforto e tiveram que ficar dentro de casa e fazer o home office. E aí elas acabam trabalhando demais. Né? Por quê? Porque primeiro que elas não têm o hábito de fazer isso, elas não encontraram o ritmo direito ainda, então elas ficam imaginando assim, olha, putz, se eu não entregar um monte aqui de coisa, vão achar que eu estou em casa assistindo série ou não fazendo nada. Então elas acabam até trabalhando mais do que trabalhavam antes, né? E acabam se desgastando muito mais, que na realidade não precisava. Por quê? Porque é só você fazer um remanejamento no seu ritmo para poder entregar o que você precisa entregar e ficar com a sua energia sem estar esgotado, sem chegar no fim do dia e estar morto. Quantos de vocês já passaram por isso? O que mais? Ou seja, não precisa entregar 110%, né? Só entregar o que você precisa entregar com eficiência, né? É muito melhor. É o 110, né? Até porque ninguém anda 110 o tempo todo. Exatamente. Né? Isso é um paradoxo, né? Porque muitos treinadores aí falam que você tem que dar, né, os 110%, você tem que ser muito mais eficiente. Não, seja eficiente dentro do seu limite. Conheça-se, reconheça-se. E aí você vai ser muito mais eficiente se você mantiver o seu nível de energia para poder entregar sempre com bastante qualidade. E aí sim você vai até superar a expectativa das pessoas sem se prejudicar. Isso é importante. Alguns comentários. O Roberto disse o seguinte: o Rô está falando de nós, né, Claudinha? KKK. A Lua disse o seguinte: eu tô te ouvindo e com o note ligado, trabalhando desde as 8 da manhã. Então, Lua, é aquela história. Antes de tudo isso, você fazia isso que você está fazendo agora? Percebe? Se você não fazia, eu pergunto para você, por que você está fazendo? Né? Qual é a forma que você pode melhorar para poder fazer isso? Vou dar um exemplo. Antes de tudo isso, a pessoa levantava um determinado horário, fazia o deslocamento até a empresa, chegava na empresa e começava a trabalhar. Aí trabalhava, né, dava um horário, aí ela saía, tinha o deslocamento e voltava para casa. Né? Por que agora você tem que acordar ou em cima da hora, percebe? Ou eu vou trabalhar até mais tarde? Por que eu não continuo acordando na mesma hora e o tempo que eu usava para fazer esse deslocamento eu vou usar para mim? Eu vou ler um capítulo de um livro, eu vou estudar determinada coisa. Percebe? Você mantém a mesma rotina que você tinha antes, só que agora aproveitando as oportunidades que o momento dá. Então, por que eu vou acordar 10 minutos antes? Né? Vou dormir mais. E eu vou acordar 10 minutos antes. E aí eu vou trabalhar. E depois eu fico mais depois do horário. E aí eu acabo perdendo muita coisa. Então, o meu conselho é o seguinte: eu já até tenho trabalhado com alguns coaches nesse sentido. Olha, gente, vamos lá. Continua com a sua rotina. Acorda no mesmo horário que você acordava. E o tempo que você usava para se deslocar até o trabalho, que a gente sabe que em muitos casos supera uma hora e pouco, cara, usa isso para você. O quanto tempo você dedica para você? Né? O quanto tempo por dia você dedica para você? O quanto tempo você dedica por semana para você? Você vai ver que é muito pouco. Você está muito mais empenhado em fazer algo para alguma coisa, para uma empresa, para alguém, do que para você mesmo. Então está na hora de você começar a olhar para você. Está na hora de você começar a trabalhar para você. Vai estudar, vai ler, vai fazer uma meditação. Tem muito material legal na internet hoje. Tem muita coisa que dá para se aproveitar. E se você estudar 1 hora por dia, ao longo do ano, olha quantas horas você vai ter acrescentado de conteúdo dentro de você. Você não acha que você vai começar a olhar o mundo completamente diferente, com o conteúdo a mais? Então, pensa nisso.
Tá bom, Lua? A Lua disse que realmente ela não fazia isso antes. Então. Ela disse não. Então, experimenta, pega essa semana agora, volta para sua rotina, como você fazia antes. Experimenta fazer, né? É importante a gente fazer esse experimento, né? Se fizer sentido para você, claro. Experimenta fazer. De repente você pode se surpreender com as coisas que você pode fazer, olhando as coisas um pouquinho de outra forma. Tá bom? Ela falou que tá desligando o note agora. Ah, show! Parabéns. Então amanhã, acorda na hora que você acordava antes. Né? Pega esse tempo que você se deslocava para o trabalho, pega um livro ou assiste uma live, assiste um vídeo, faz uma meditação, vai fazer as meditações que a gente colocou aí, percebe? E começa a trabalhar no horário que você começava a trabalhar quando você entrava na empresa. E aí para almoçar no horário que você parava para almoçar, percebe? Se era da meio-dia a 1, das 11 ao meio-dia, ou da 1 às 2, depende do trabalho que você faz, e encerra o trabalho a hora que você encerrava. E ponto final. Porque senão, o dia a dia vai te consumir de uma tal forma que se você criar esse hábito, nunca mais você vai largar ele. E aí você vai estar sempre cansada para tudo. Tudo bem? O que mais? Enquanto mais. Muito bom, pessoas. Então eu vou encerrar nossa live de hoje, porque eu já falei bastante. Só lembrar para vocês aqui os 4 compromissos. O primeiro deles é: seja impecável com a sua palavra. O segundo, não leve nada para o lado pessoal. O terceiro, não tire conclusões. E o quarto e último, dê sempre o melhor de si. Mas dentro desses novos conceitos que a gente conversou com vocês. Gente, tenham consciência sobre as coisas. Comece a trazer consciência sobre as coisas que você faz, sobre as coisas que você quer, principalmente, porque isso é muito importante. Né? Identificar qual é o seu tipo de perfil é uma coisa muito importante. Vai só somar, né, a forma como você enxerga o mundo. Você vai ficar mais assertivo nas coisas que talvez você queira e nem sabe como chegar lá. E isso é muito comum. Mais alguma pergunta? Por enquanto não. Só isso aí? Então nós podemos encerrar nossa live hoje? Hoje a nossa audiência está fraca, acho que o povo não gosta. Ou estão ouvindo a live de alguém aí mais importante, né? Sempre tem gente mais importante que a gente, pô. Bom, galera, então é isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês perderam alguma live, entra lá no nosso canal do YouTube. Tem também no Facebook, no Instagram. Entra lá, comenta, compartilha, ajuda a gente a espalhar isso aí, né, essas informações. Eu acho que tem bastante gente que precisa, né, um pouquinho de conceitos novos para poder ter uma nova interpretação da coisa toda. E vamos em frente, gente. Estamos aí. Se vocês tiverem perguntas, como fizeram as pessoas que mandaram no nosso direct, tá com alguma dúvida, tá com alguma coisa, por favor, manda pergunta lá que a gente tá aqui para isso mesmo. Peraí, que a Bá falou que fez uma pergunta. Bárbara, eu juro que eu deixei passar e a culpa é minha. Faz de novo aí, Faz amor. de novo a pergunta, Bá, pra gente poder falar aqui. Comi bola, Bárbara. A culpa é minha, não é dele, não. Eu tô sem óculos. Ele tá sem óculos. Eu que sou o zoinho dele. Hoje eu perdi. Cadê? Porque se eu fico de óculos, cara, a luz fica refletindo, fica pior aqui. Então, por isso que eu tirei. Ué, cadê? Escreve de novo aí, Bá. Nossa, eu perdi mesmo. Não consigo ver aqui pra mim. Não aparece. A gente pediu para ela escrever, ela vai escrever. Dúvidas, gente? Tá tudo bem? Tem muitas ideias, mas não sei como colocar na prática. Qual a melhor dica? Bárbara, juro por Deus que não entrou isso pra mim, não. Não vi, amor. Vamos lá, Bá. Isso é uma recorrente na sua vida? Se for uma recorrente, muito provavelmente você tem um perfil criativo muito maior, né? Então, o que dá para você fazer? Começa a fazer um pouquinho por dia. Ela perguntou, coloca no papel?
Eu acho que é fundamental. Faz sentido para você colocar no papel? Então ponha. Escreva. Escreva as coisas. Eu tenho essa maneira. Como eu penso muito, né? Eu tenho muitas ideias e tudo mais, que se eu não escrevo, não anoto ou não gravo no celular um áudio, se perde. Daqui 10 minutos eu nem lembro mais. E era uma baita ideia legal, né? Quantos de vocês não tiveram uma baita ideia legal e acabou passando e de repente, brum, pronto, eu nem sumiu. Então, anota, ou grava no celular, ou anota no celular, não importa. Usa o recurso que fizer mais sentido para você. E aí, o importante, vai fazendo um pouquinho por dia. Sempre coloca ação nas coisas. Porque senão a tendência sempre é essa mesma. A gente ter muitas ideias e acabar não colocando em prática as coisas. E eu falo isso por experiência própria, porque eu tenho esse perfil. Ela falou assim, não consigo fazer com que essas ideias aconteçam. E a Shell disse, me identifico com a pergunta da Bá. Talvez segunda-feira que vem você poderia colocar só um tema disso que você acha, de como concretizar, como fazer essas ideias virarem reais, assim? Pode ser, pode ser. Mas o fundamental é isso aí, gente, é começar a trabalhar em cima de pequenas ações. Entenda isso, olha, pequenas coisas que eu faço todo dia vão falar para o meu cérebro colocar atenção em sempre executar alguma coisa. E anota, vai anotando suas ideias para não perder, para que isso não vá caindo no esquecimento e aí vem aquele sentimento de frustração. Eu sei bem o que é isso. Eu já tive grandes ideias que eu nem sei onde foi parar, mas eu não anotei e ficou para trás. Então, eu anoto as coisas. Né? Eu todo domingo eu faço um planejamento, né, para poder executar as coisas durante a semana e deixo uma área de flexibilização para resolver algum tipo de problema. Por exemplo, ontem mesmo, a Mi foi, foi levar um negócio no lugar e o carro dela quebrou. Aí eu tive que sair daqui, né, domingo à noite para ir, não consegui resolver. Hoje de manhã eu tinha um monte de coisa para fazer, mas eu precisava resolver esse negócio do carro. Aí eu saí mais cedo um pouco, fui lá, chamei o guincho, levei no mecânico e era só a bateria que tinha riado que à noite, 11 horas da noite, eu não consegui resolver. Tudo bem? Então a gente faz um planejamento, começa a executar as coisas e aí a gente deixa um espaço para flexibilizar sempre que as coisas acontecem. Tudo bem? Beleza, eu vou colocar no papel e tentar analisar por onde começar as ações. Mas eu acho que você pode dar uma dica melhor segunda-feira. Posso, a gente pode. Segunda que vem a gente fala. Vou achar alguma ferramenta que é bem legal para fazer isso aí. Eu trago para vocês na próxima semana. Deixa eu ver. O Roberto disse: eu penso que é só o fato de você colocar no papel já é um passo para as coisas acontecerem. Roberto, legal, cara. Depende do perfil, né? Porque, por exemplo, eu vou falar do meu perfil. Se eu vou colocando coisa no papel também, muitas vezes os papéis ficam lá, vão empilhando. Então, volto a dizer, é sempre importante colocar em ação as coisas. Então eu escrevo aquilo, mas eu coloco aquilo na minha coluninha do importante, para eu poder executar aquilo o mais rápido possível. Porque senão eu vou abrindo um monte de ciclo, um monte de coisa, e não vou fazendo absolutamente nada. Vai tudo ficando para fazer, e aí a hora que você olha, você fala assim, tem uma pilha de coisa para fazer, você vai se sentir frustrado, porque eu programei, fiz uma lista e eu só consegui executar 12 das minhas 248 anotações que eu precisava. Entendeu? Então, é importante ir fazendo para não deixar acumular também essas coisas. Ele falou que está certo. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoas? Se não, vamos ficando por aqui nessa segunda-feira maravilhosa. Só isso. Mais nada. Só isso aí, mais nada. A Ana Paula dos Anjos agradeceu, falou muito obrigado. Obrigado a você, Ana Paula, por estar com a gente. O Jonas também fez o comentário que ele era sinestésico. Boa! Entende o mundo pelo sentir. Isso é importante, eu também sou. O meu nível de sinestesia é maior. Sentir. Sabe a pessoa que tem olho na mão? É um sinestésico que precisa pegar tudo, precisa sentir as coisas. Esse é o sinestésico. O que mais? A Lupilon falou obrigado. Miris mandou beijinhos. Muito bom, pessoas. Então é isso aí.
Valeu, obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, entra lá no nosso canal, se inscreve, canal do YouTube, Instituto Conin. Tem lá todas as lives que a gente anda fazendo, a gente sobe lá, tá tudo lá, deixa o comentário, comenta nos nossos posts, no Insta, aqui no Facebook, para a gente poder começar a gerar um tráfego maior, porque aí, só para vocês entenderem, tanto o Instagram como o Facebook, quanto o YouTube, eles sempre gostam de conteúdo. Só que eles não sabem quais são os conteúdos bons ou os conteúdos ruins. Então, eles fazem o quê? O robô lá, o algoritmo, a inteligência artificial, vai vendo o seguinte: esse conteúdo está tendo bastante like, está tendo bastante views, está tendo bastante comentários, bacana, deixa eu mostrar isso para mais pessoas, porque eu acho que elas vão gostar também. Então, por isso que a gente pede para vocês escreverem sempre, deixar a curtida, né, se inscrever no canal, compartilhar. Isso é muito bacana, muito importante para a gente mostrar isso para os robozinhos aí, para a inteligência artificial começar a distribuir mais o nosso conteúdo. Tudo bem? A Lu Pilon está perguntando se nós fazemos o perfil. Na verdade, nós somos especialistas em perfil, né, Lu? Nós somos especialistas em perfil, Lu. A gente faz isso muito com empresa, com as pessoas que passam nos processos com a gente. A gente faz sim. A gente quis trazer esse tipo de informação porque ela é super importante para trazer o quê? Consciência de quem somos nós. Tá? E a gente sempre parte desses perfis para poder começar um trabalho com as pessoas, para a gente conhecer melhor qual é o momento de cada um. Tá bom? Então, brigadão, valeu! Um beijo para todo mundo e amanhã a Mi está por aqui para começar, vai falar um pouco mais e vai falar muito sobre o perfil, os perfis comportamentais, as coisas todas, durante toda essa semana, a estrutura mental por trás disso aí. Então, não perca, fica ligado que essa semana tá top, tá bom? E qualquer dúvida que você tiver sobre carreira, desenvolvimento, coloca aí, manda no nosso direct, coloca no comentário dos nossos posts, que a gente vai trazer mais informações para vocês aqui, tá bom? Então, um beijão para todo mundo, gratidão e a gente se vê por aí, tá bom? Tchau para vocês. Compartilha para poder encerrar.